A diretora mandou fechar a porta, e o CEO só percebeu a armadilha tarde demais. A manhã começava tranquila naquelas vastas e modernas instalações da empresa, onde funcionários se moviam apressados como um formigueiro agitado. Mas no ar pairava uma tensão, um pressentimento de que algo grande estava prestes a acontecer. A diretora comercial, Valéria, conhecida por sua presença poderosa e fala cortante, adentrou o escritório do CEO como uma tempestade. Seu olhar estava firme, cheio de determinação. Ao fechar a porta com um estalo, ela cortou o fluxo de ar e as palavras não ditas pareceram ecoar nas paredes. Eduardo, o CEO, um homem com um semblante autoritário e respeitado por suas decisões, sentiu seu coração acelerar. O clima murchou, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. Valéria não era apenas a diretora comercial. Ela era a rainha da sala, e a forma como lhe lançava olhares penetrantes refletia poder. Era uma reunião que poderia mudar tudo. Ele respirou fundo. Note, como você realmente vê a situação da nossa empresa agora, com tudo isso que está acontecendo entre nós? A pergunta pairou, um peso esmagador. Ele tentou falar, mas as palavras falharam. A intensidade do momento o paralisou. As paredes que antes pareciam tão sólidas, agora se tornavam testemunhas silenciosas de um duelo que ia além dos negócios. Valéria se aproximou, e o espaço entre eles parecia diminuir. Ela percebia suas inseguranças, como se tivesse a chave para uma caixa cheia de medos não revelados. Ele queria contestar, mas a voz dele parecia ecoar dentro de uma caverna vazia. Ela o desafiou a enfrentar seus medos, e ele sentiu o nó na garganta apertar. A energia em volta se tornava quase palpável, um campo magnético onde cada respiração era carregada de potenciais. Você se esconde atrás desse material de líder, Eduardo. O que você teme? A pergunta dela era um soco no estômago. Ele se viu encarando uma fraqueza que nunca havia percebido. A incapacidade de aceitar. O clímax da conversa criou uma explosão silenciosa entre eles. Os segredos, os desafios e as emoções ferviam, um vulcão prestes a entrar em erupção. Enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar através da janela, Eduardo percebeu que a tensão e o silêncio não eram apenas sobre a empresa, mas sobre o que poderia surgir entre eles. Uma nova realidade, uma nova conexão expirava na esquina. Mas ele sabia que precisava de coragem para se abrir, para se permitir sentir. A pergunta não resolvida pairava no ar. Até onde ele iria para salvar não apenas a empresa, mas a si mesmo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. A atmosfera na sala parecia elétrica. Uma tensão quase visível pairava sobre eles. Eduardo estava prestes a se abrir, a dar o primeiro passo para a vulnerabilidade, quando um barulho agudo cortou o ar. O som estridente de sirenes ecoou de fora, e isso os interrompeu abruptamente. Eduardo franziu a testa, a adrenalina subindo. O que estava acontecendo? Valéria congelou, os olhos se estreitando. O que é isso? Sua voz estava carregada de um misto de preocupação e curiosidade. Ele não tinha resposta, apenas um pressentimento crescente de que algo estava muito errado. Ela se virou para a janela, olhando para a cidade, como se pudesse detectar a origem do caos. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de policiais, alguns com expressões sombrias, entrou sem aviso. Onde está o CEO? Um deles perguntou, fixando o olhar em Eduardo. O coração dele disparou. O que estava acontecendo?
Sou eu, respondeu ele, tentando manter a calma, mas a voz não saía como ele gostaria. O que está acontecendo? Um dos policiais, sério e direto, puxou um caderno e começou a falar. Estamos aqui por ordens de um mandado de busca. A empresa está sob investigação por suspeita de atividades criminosas. As palavras atingiram Eduardo como uma explosão. Ele piscou, procurando por alguma forma de compreender a avalanche de notícias. A empresa? Criminosos? Isso não podia estar acontecendo. Valéria se virou lentamente, sua expressão de surpresa se transformando em um misto de medo e raiva. Isso é ridículo. Vocês não têm nada. Ela se levantou, mas o policial a interrompeu. Quietos todos. Não queremos problemas, mas precisamos fazer nosso trabalho. O pânico se espalhou pela sala. Funcionários espiavam pela porta entreaberta. Murmúrios de confusão e medo se espalhando como fogo em campo seco. O que eles achavam que sabiam estava esmoronando. Eduardo sentiu o peso de 1000 olhos sobre ele. O que estava acontecendo na sua empresa? Enquanto tentava raciocinar, uma sensação estranha surgia em sua mente. Ele não era apenas um líder, ele poderia estar dentro do jogo de uma estrutura corrupta que não havia percebido. A sombra de Valéria se movia ao seu lado, e ele percebeu que ela não estava apenas intimidando-o, mas ocultando algo. Algo grande. Valéria, ele a chamou, sua voz quase um sussurro. Você sabia de algo? Você estava por dentro de tudo isso? O olhar dela se endureceu instantaneamente. Eduardo, isso é loucura, não tem nada a ver com a gente. Mas havia um tremor em sua voz. Algo não estava certo. Ele sentiu que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma perigosa. Enquanto os policiais começavam a vasculhar as mesas, Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. A empresa que ele construiu, nas quais seus sonhos estavam entrelaçados, agora era um campo de batalha, onde segredos podiam ser revelados. Um grito estridente irrompeu do corredor. Eles encontraram algo. Era um dos estagiários, pálido como um fantasma. Eduardo e Valéria trocaram olhares, ambos sabendo que suas vidas estavam prestes a mudar de forma irrevogável. O policial se virou para Eduardo, com um olhar que transmitia toda a seriedade da situação. Você precisa nos acompanhar para esclarecer algumas coisas. A sua mente girava, não apenas pelas acusações, mas pela traição que poderia estar se formando ao seu redor. Isso não é o fim, Eduardo, disse Valéria. Quase em um sussurro, uma expressão de desespero e determinação em seu rosto. Mas o que quer que ela ocultasse poderia ser a peça-chave que desmoronaria tudo o que eles conheciam. Enquanto deixava a sala com os policiais, Eduardo não sabia se deveria se sentir aliviado ou aterrorizado. Uma coisa era certa: tudo o que ele acreditava conhecer estava prestes a ser desfeito, e a verdade que se escondia poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto deixava a sala com os policiais, Eduardo sentiu. Um homem alto, com um rosto familiar, entrou. Era Daniel, o chefe de segurança da empresa e velho amigo de Eduardo. Mas o que Eduardo viu em seus olhos não era nada familiar. Era uma mistura de pavor e desespero. Eduardo, espere, não vá com eles, bradou Daniel, levando uma mão ao peito, como se a dor fosse física. Os policiais se voltaram, surpresos pela interrupção, e Eduardo ficou paralisado, sem saber o que fazer, seu olhar alternando entre a ameaça dos policiais e a urgência no rosto de Daniel. Calma, Daniel! Eduardo gritou, tentando controlar a própria voz. O que está acontecendo? Ele nunca tinha visto Daniel assim, tão vulnerável. Você não sabe, é tudo uma armadilha. Daniel lançou um olhar furtivo ao grupo de policiais, como se cogitasse a possibilidade de uma fuga. Eu soube que alguém dentro da empresa está armando um golpe. Eles estão querendo derrubar você, Eduardo.
Estão montando uma prova contra você e Valéria. As palavras caíram sobre Eduardo como uma bomba. Ele passou a mão pelos cabelos, confuso. Daniel sempre tivera acesso a informações cruciais. Por que não havia mencionado isso antes? Você está dizendo que somos inocentes? Que isso é uma farsa? Valéria disparou, a frustração transparecendo. Daniel balançou a cabeça, nervoso. Tinha que ser o mais discreto possível. Estava juntando informações, mas não tenho muito tempo. Eles têm suas mãos envolvidas na distribuição de algo ilegal dentro da empresa. Você precisa saber que ninguém é realmente quem diz ser, incluindo Valéria. O ar na sala ficou mais pesado. A revelação era uma bomba-relógio prestes a explodir. Eduardo olhou para Valéria, que agora estava em silêncio, os olhos arregalados. Ela se virou um pouco, e Eduardo viu uma expressão de medo cruzar seu rosto. Segundos se passaram, mas pareciam horas. Valéria, você sabia de algo? Você é parte disso? A dúvida na voz de Eduardo ecoou contra as paredes. Ele queria acreditar que ela não estava envolvida, que tudo o que sentiram era genuíno. Mas as palavras de Daniel haviam plantado uma semente de dúvida. Eduardo, eu não sabia, Valéria respondeu, seu tom quase suplicante. Não sei do que ele está falando. Eu só estava tentando fazer o melhor para a empresa. Um dos policiais começou a se aproximar, o que fez Eduardo voltar a atenção para ele. Se você não tem mais nada a dizer, nós vamos. Vamos levar você para a delegacia. Mas antes que pudesse responder, um alarme soou de repente, como se a sala estivesse em chamas. As luzes começaram a piscar e um intenso cheiro de fumaça invadiu o ambiente. O que está acontecendo? Gritou Valéria, agora completamente perdida. A situação estava completamente fora de controle. Eduardo sentiu a adrenalina subir novamente. Seus instintos gritavam para que ele agisse. Daniel, com a decisão estampada no rosto, se dirigiu a Eduardo. É agora ou nunca. Vamos! Ele se lançou em direção à porta, puxando Eduardo com ele. Mas Valéria ficou, sem saber o que fazer, e a ligação entre eles parecia se romper a cada segundo que passava. Enquanto Eduardo hesitava entre a segurança dos policiais e a amizade de Daniel, seu coração ferveu com uma única pergunta. Até onde ele iria para desvendar a verdade? A fumaça começava a engolir a sala, e a certeza de que tudo estava prestes a mudar atropelava uma esperança que nem mesmo sabia que existia. Eduardo, o grito de Valéria cortou o ar, mas ele não sabia se poderia confiar nela. Ele olhou para trás uma última vez enquanto Daniel o arrastava para fora da sala. O que realmente estava acontecendo dentro daquela empresa? O futuro, agora mais sombrio que antes, parecia incerto. E uma tempestade estava prestes a se formar. Enquanto Eduardo e Daniel se apressavam para fora da sala, a fumaça começava a engolir o ambiente. O som do alarme ecoava em seus ouvidos, misturado ao murmúrio de incredulidade dos funcionários que começavam a se aglomerar no corredor. Eduardo se virou uma última vez para a porta entreaberta, onde a figura de Valéria estava envolta em sombras e hesitações. Sua expressão um misto de medo e desespero. Eduardo, você não pode ir, ela gritou, mas a urgência na voz dela não era suficiente para detê-lo. Daniel puxava-o com força, e Eduardo só conseguiu pensar na necessidade de escapar. As palavras de Daniel ainda ressoavam na sua mente. Uma armadilha? E Valéria no meio disso tudo? Era demais para processar. Quando finalmente chegaram ao saguão, Eduardo olhou para trás e viu um grupo de policiais avançando, arrastando a cena de destruição e confusão. Sentiu sangue pulsar nas têmporas. O que estava acontecendo com a sua vida? Seu mundo parecia desmoronar, mas antes que pudesse respirar aliviado, uma explosão ressoou do interior do prédio. Uma onda de ar quente e fumaça o atingiu. O pânico tomou conta. Funcionários gritavam. As sirenes da polícia se intensificavam e o caos se instalava.
Precisamos sair daqui, gritou Daniel, puxando Eduardo em direção à saída de emergência. Mas Eduardo estava paralisado. Valéria, murmurou ele, uma mistura de preocupação e confusão. Precisava entender, precisava saber. Foi nesse momento que ele percebeu. Uma figura familiar surgiu do meio da fumaça. Era Samuel, o CFO, um homem que sempre parecera confiável. Mas algo em seu olhar estava estranho, como se realmente estivesse ali para ajudar, mas ao mesmo tempo não fosse quem parecia ser. Eduardo, Samuel gritou, seus olhos ardendo com uma frustração intensa. Você não pode sair agora. Eles estão jogando você na armadilha. O tom dele era carregado, uma mistura de urgência e desespero. O que você está dizendo? Ai, Eduardo perguntou, o coração acelerando. Não conseguia entender. O mundo à sua volta estava se transformando num pesadelo. Valéria. Samuel olhou para trás, para os policiais. Ela não é quem você pensa que é. Foi ela quem trouxe tudo isso para dentro da empresa. Eu sempre soube de suas jogadas, mas você nunca quis ouvir. As palavras de Samuel atingiram Eduardo como uma chacoalhada brutal. O chão parecia se abrir novamente. Valéria não era a única temida. Havia uma rede de traições tecida em torno dele, e agora elas estavam se revelando em uma dança macabra. Você está mentindo. Ela fez tudo por nós. Eduardo exclama, seu coração em conflito. Mas a mente não descansava. As peças do quebra-cabeça estavam se alinhando de uma forma que ele nunca imaginou. E a ideia de que Valéria poderia estar envolvida o feriu de uma forma insuportável. Não temos tempo, Daniel alertou, puxando-o para sair. Mas Eduardo estava paralisado. Dúvidas e raivas batalhando dentro dele. Enquanto girava a cabeça, em busca de Valéria, algo chamou sua atenção. Uma figura flutuava diante. Uma sombra se aproximava e uma luz piscava junto a um som agudo. Um tiro ecoou e o mundo congelou ao seu redor. O silêncio rapidamente se encheu de carne e osso, de reações de desespero. Eduardo viu Samuel se dobrar, uma expressão de espanto em seu rosto. A balança da traição e da lealdade virou, e Eduardo percebeu que alguém havia disparado contra o CFO. Daniel gritou algo, mas não conseguia ouvir. A adrenalina tomou conta dele e ele correu na direção de Samuel, seu velho amigo, caindo no chão. Sangue escorria pela camisa dele. A cena estava caótica, as pessoas gritando, e Eduardo sentiu como se tudo estivesse se desfazendo. O tempo estava parado, mas a dor avassaladora do momento engoliu seus pensamentos e certezas. O quê? O que aconteceu? Eduardo sussurrou, olhando para Samuel, que lutava para respirar. As palavras da traição ainda ecoavam em sua mente, misturadas ao terror do tiro. Enquanto sua visão começava a escurecer, Eduardo percebeu uma verdade devastadora. Cada camada de sua realidade estava desmoronando, e o que era real se tornava apenas uma ilusão. E no fundo, uma única pergunta fervilhava em sua mente. Quem realmente estava no controle dessa situação e, acima de tudo, quem ele podia confiar? Enquanto Eduardo se curvava sobre Samuel, tentando ajudá-lo, o caos continuava ao seu redor. O alarme soava em um T. A cena se transformou em um pesadelo à vista. Ele precisava agir, precisava entender. E então, Eduardo se virou para Daniel, os olhos cheios de pavor. O que fazemos agora? A urgência na sua voz era clara. Mas antes que Daniel pudesse responder, um estalo ensurdecedor ecoou pelo saguão. Uma porta arrebentou aberta e uma figura conhecida entrou. Era Valéria, mas não era ela quem todos esperavam ver. Um brilho frio e calculado iluminava seu olhar. Eduardo! Valéria gritou, mas a voz dela soava mais como um aviso. Você não deveria estar aqui. Ela estava ofegante e seus cabelos estavam desgrenhados, mas a aura de poder, de controle, ainda a seguia. Mas o que mais chocou Eduardo foi ver a arma em sua mão, uma pistola. E não era apenas a presença da arma que o deixou em estado de choque. Eram as emoções misturadas no olhar dela. Valéria, o que está acontecendo?
Eduardo sussurrou, sentindo o peso da verdade prestes a se revelar. Valéria olhou ao redor, como se calculasse cada movimento, cada respiração. Eu tentei avisar você, mas não havia tempo. Eles estão vindo para você. Você tem que ficar longe. O quê? O coração de Eduardo batia descompassado. Você está do lado deles? O lado de quem? Daniel interveio, encarando Valéria e mantendo Eduardo atrás dele, como um escudo. O desejo de proteger o amigo transparecia. Valéria, você está em perigo! Mas Valéria balançou a cabeça, um movimento brusco. A arma estava firme em suas mãos, mas havia uma fragilidade em sua voz. Eu não sou a vilã aqui. Eu posso proteger você, Eduardo. E eu ser uma traidora? Não! Eu tenho que acabar com isso antes que seja tarde demais. Você está armada. O que está fazendo? Eduardo não conseguia acreditar. Tudo o que ele sabia estava se desmoronando. A mulher que ele achou que conhecia estava diante dele e nada se parecia com o que ele entendia. E então, no meio da confusão, Eduardo viu algo que não queria acreditar. Um dos policiais, aquele que parecia ser o líder, se aproximou furtivamente e, através do brilho dos refletores, ele notou algo. Ela estava murmurando algo para ele. As palavras eram rápidas demais. Mas o gesto era claro. A confiança estava do lado errado. Valéria! Eduardo gritou. Seu desespero crescia. Você está se encontrando com eles? O ar estava pesado e a tensão crescente parecia quase palpável. Eduardo, você não entende. Estava tudo fora de controle. Valéria se virou para ele, a expressão se agitando entre medo e raiva. Eles só queriam que eu entregasse você, e eu tive que fazer algo. O saguão estava em tumulto. Policiais corriam de um lado para o outro, agora uma cena de caos total. Gritos misturavam-se a ordens. Uma onda de adrenalina percorreu Eduardo. Ele precisava sair daquele pesadelo. E quando tudo parecia se organizar, outro tiro ecoou ao fundo. Dessa vez, não foi Samuel. Um dos policiais atingido colapsou no chão e uma explosão de pânico tomou conta dos presentes. As pessoas começavam a gritar e correr, e o caos estava instaurado. Eduardo, agora! Daniel puxou Eduardo pela mão e eles correram. Mas a visão de Valéria ficou gravada na mente dele. Por que ela havia feito aquilo? Estava ela realmente atrás dele ou apenas tentando sobreviver? Ao se afastarem, Eduardo não conseguia deixar de olhar para trás. O que mais poderia estar escondido no meio desse engano? Ele se lembrou da expressão de Valéria enquanto ela apontava a arma. O medo, mas também a decisão. Algo estava muito errado. E enquanto se moviam para fora, o último grito de Valéria ecoou em sua mente. Eduardo, confia em mim! Mas com cada passo, a dúvida se solidificava. A verdade ainda estava lá fora, esperando para ser desvendada. Mas e se a maior traição não estivesse apenas nas mãos de Valéria? E se tudo o que ele conhecia fosse um jogo de mentiras? O ar estava pesado com fumaça. Eduardo e Daniel correram, mas o caos atrás deles parecia um eco distante. A adrenalina pulsava nas veias de Eduardo. Cada passo que davam em direção a uma saída segura fazia seu coração disparar. Ele estava confundido, sem saber em quem confiar. E o que Valéria, naquele momento, realmente significava para ele. Quando chegaram à saída de emergência, Eduardo parou. Ele não podia deixar Valéria para trás. Um impulso forte o forçou a olhar novamente para o que deixaram. Algo dentro dele clamava por respostas. O olhar determinado de Daniel o puxava de volta. Eduardo, precisamos ir, agora! Mas enquanto Daniel falava, um grito cortou o ar, e Eduardo quase não conseguiu acreditar no que viu em seguida. Valéria emergiu da fumaça, a arma ainda em mãos, mas ali havia algo diferente. Ela estava alinhada com um grupo de policiais, mas não os mesmos que estavam fazendo a busca. Estes pareciam mais controlados, organizados. Um deles,
Um homem alto e conivente estava ao lado dela. Seu olhar calculador enviou um arrepio pela espinha de Eduardo. Eduardo, venham aqui! Valéria gritou, e a urgência em sua voz era palpável. Eles podem nos ajudar. O que estão fazendo é uma armadilha para nos derrubar. Valéria, isso não faz sentido. Eduardo explodiu. Como podemos confiar em você agora? A confusão e a traição pulsavam em sua voz. Mas antes que Valéria pudesse responder, algo estalou na atmosfera. O grupo de policiais ao redor dela rapidamente envolveu a situação com uma coordenação assustadora. Eduardo mal teve tempo para reagir. Eduardo, é uma armadilha! Samuel, que estava caído no chão, conseguiu se levantar. A expressão dele era de dor, e a frustração em seu olhar crescia. Valéria, você não pode confiar neles. O ambiente em torno deles parecia um filme de ação em câmera lenta. Eduardo olhou de Valéria para Samuel e depois para Daniel. As vozes ao seu redor começaram a se misturar em um zumbido. Samuel! A incredulidade nas palavras de Eduardo era clara. O que você está dizendo? E então tudo aconteceu rápido demais. Um dos policiais, com um olhar determinado, puxou sua arma, apontando diretamente para Valéria. Você não vai fazer isso, ele gritou, mas uma fração de segundo antes de qualquer ação. Foi então que os olhos de Valéria brilharam de uma maneira que Eduardo nunca tinha visto antes. Em vez de se render, ela levantou sua própria arma, mas não em um movimento defensivo. Era como se algo dentro dela tivesse se transformado, revelando uma faceta que Eduardo nunca conhecera. Não era apenas medo, mas uma força oculta, algo obscuro e profundo. Você será apenas uma peça neste jogo, Valéria, disse o policial, com um sorriso cruel. Temos ordens. Ninguém escapa. Mas antes que o tiro pudesse ser disparado, um grito cortante ecoou. O eco de uma explosão tremenda dominou o saguão. As paredes vibraram e uma luz intensa tomou conta do lugar. Tudo ficou em um estado de caos absoluto. Eduardo fechou os olhos por um instante, e enquanto o chão tremeu sob seus pés, ele percebeu. O que estava acontecendo ali não era apenas uma armadilha. Era um jogo mortal, onde cada um deles era uma peça, manipulada por mãos invisíveis. Quando ele abriu os olhos novamente, o saguão estava em ruínas. Paredes estavam quebradas, pedaços de material voavam por todo lado. O que acabou de acontecer não foi uma simples explosão. Era uma demarcação, um divisor de águas. Ele realizou que não era apenas sobre seu futuro, mas sobre a verdade que ele jamais poderia ter previsto. No meio do caos, Valéria olhou para Eduardo com um misto de determinação e sofrimento nos olhos. Havia tanto a dizer, mas pouco tempo para discutir. Eduardo, precisa entender, esta não foi apenas uma escolha. Existe algo maior atrás disso. As palavras de Valéria soavam como uma revelação, mas antes que ele pudesse responder, a porta de saída se fechou com um estrondo. Vários grupos surgiram, cercando-os. Eduardo sentiu um frio na espinha, e a confusão deu lugar a um entendimento aterrorizante. Eles estavam presos ali, e a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém poderia prever. O pesadelo que era a sua vida agora tinha um novo significado. Havia algo muito maior por trás da cortina, e as consequências da sua escolha agora seriam devastadoras. E ao olhar nos olhos de Valéria, ele não sabia se confiava nela, mas sabia que o próximo movimento poderia ser o último. Então, o que cada um deles realmente queria? Essa era a maior pergunta de todas, e não havia tempo para respondê-la. A última cena parecia um filme em câmera lenta. A explosão ecoou e as paredes estavam desmoronando. Eduardo olhava para Valéria, que agora pareciam duas sombras em meio ao caos. No frenesim, o grupo de policiais se dispersou e os gritos misturavam-se aos alarmes. O mundo inteiro estava fora de foco.
Mas uma coisa era clara. Eles estavam cercados. Eduardo hesitou, mas uma força inexplicável o puxou na direção de Valéria. Ele a queria por perto, precisava entender o que estava acontecendo. O olhar dela, desfocado pela fumaça, refletia alguma coisa mais profunda. Havia medo, mas também uma determinação feroz. Eduardo! Valéria gritou novamente, e sua voz ecoou como um chamado da tempestade. Você precisa ouvir. Mas antes que pudesse responder, o caos se intensificou. Um grupo de figuras encapuzadas surgiu em meio à fumaça, suas silhuetas se movendo com uma precisão chocante. Eduardo franziu a testa. Aquela não era a polícia. Eles se moveram com a sincronia de um time bem treinado, e o clima se tornava cada vez mais surreal. Valéria, quem são eles? Perguntou Eduardo, o coração disparado, e como se tivesse previsto a pergunta. Valéria simplesmente balançou a cabeça, os olhos arregalados. Prepare-se, eles estão atrás de você. Ela não teve tempo de explicar, pois uma sombra maior se aproximou. Eduardo reconheceu um dos encapuzados. Era Rafael, um ex-funcionário que ele acreditava ter demitido por problemas indiscutíveis. Rafael? O que ele estava fazendo ali? Eduardo, você teve um papel maior do que imagina. Rafael gritou, e sua voz cortou o ar como uma faca. As palavras dele teceram dúvidas na mente de Eduardo. O passado dele havia vindo à tona em um momento de crise. Você está por trás disso? Eduardo balançou a cabeça. Você e Valéria? Valéria piscou os olhos e o pânico se instalou. Eduardo, não. Ele não está dizendo a verdade. Mais uma vez, seu olhar pedia confiança. Mas o universo parecia conspirar contra ele. Com um movimento rápido, Rafael virou-se e se adiantou, apontando um dispositivo para os policiais. Deem um passo à frente e ele será o próximo. A advertência estava clara. O tempo parecia suspenso. Eduardo via os olhos dos policiais azuis de determinação, mas no canto da sala, um movimento furtivo atraiu sua atenção. Valéria, com a arma ainda em punho, tomou uma decisão. Ele viu quando ela começou a sussurrar algo para os encapuzados, e a confusão instantaneamente se transformou em estupefação. Dessa vez, não foi uma onda de adrenalina que invadiu Eduardo. Foi um choque. Você está do lado deles? Ele mal conseguia crer no que estava vendo. Os sentimentos de traição e desconfiança foram como facadas no coração, espedaçando sua lealdade. Valéria, você? O olhar dela se endureceu e ela puscou nervosamente. Eduardo, ouça, não é o que parece. Mas antes que pudesse terminar, o mais surpreendente de tudo aconteceu. Um tiro ecoou pela sala, e com ele veio um grito. Não era Samuel, não era Valéria. Era Daniel, o amigo no qual Eduardo confiava mais, caído ao chão, um olhar de incredulidade em seu rosto. A cena ficou paralisada. O mundo explodiu em fragmentos. As emoções correram como um rio revolto. Eduardo sentiu a adrenalina invadir seu corpo. Ele gritou. Não por Daniel, mas por Valéria. O que mais você escondeu? Os encapuzados avançaram e, aproveitando-se do pânico, Eduardo empurrou Rafael, sentindo a resistência do corpo contra o seu. Ele precisava encontrar uma resposta, mas a cena à sua frente se fragmentava em dentro de sua mente. Daniel caído, Rafael sorrindo, Valéria ao lado de inimigos. Era tudo uma grande armadilha, e de alguma forma, Eduardo percebeu que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ele nunca imaginou. A verdade estava mais perto do que ele pensava, mas a pressão estava crescendo, e a pergunta persistia. Quem realmente era Valéria? E o que Daniel sabia que ele não sabia? Agora, a linha entre inimigo e amigo havia se apagado de uma vez por todas. O caos ainda reinava, mas as respostas que se aproximavam provocavam um tremor profundo e uma única certeza. Ele não poderia voltar atrás.
e alguém, especificamente, estava jogando com a vida deles de uma maneira que A última cena parecia um filme em câmera lenta. A explosão ecoou, e as paredes estavam desmoronando. Eduardo olhava para Valéria, que agora pareciam duas sombras em meio ao caos. No frenesim, o grupo de policiais se dispersou, e os gritos misturavam-se aos alarmes. O mundo inteiro estava fora de foco, mas uma coisa era clara: eles estavam cercados. Eduardo hesitou, mas uma força inexplicável o puxou na direção de Valéria. Ele a queria por perto. Precisava entender o que estava acontecendo. O olhar dela, desfocado pela fumaça, refletia alguma coisa mais profunda. Havia medo, mas também uma determinação feroz. Eduardo, Valéria gritou novamente, e sua voz ecoou como um chamado na tempestade. Você precisa ouvir. Mas antes que pudesse responder, o caos se intensificou. Um grupo de figuras encapuzadas surgiu em meio à fumaça, sua silhueta se movendo com uma precisão chocante. Eduardo franziu a testa. Aquela não era a polícia. Eles se moveram com a sincronia de um time bem treinado e o clima se tornava cada vez mais surreal. Valéria, quem são eles? Perguntou Eduardo, o coração disparado. E como se tivesse previsto a pergunta, Valéria simplesmente balançou a cabeça, os olhos arregalados. Prepare-se, eles estão atrás de você. Ela não teve tempo de explicar, pois uma sombra maior se aproximou. Eduardo reconheceu um dos encapuzados. Era Rafael, um ex-funcionário que ele acreditava ter demitido por problemas indiscutíveis. Rafael? O que ele estava fazendo ali? Eduardo, você teve um papel maior do que imagina. Rafael gritou, e sua voz cortou o ar como uma faca. As palavras dele teceram dúvidas na mente de Eduardo. O passado dele havia vindo à tona em um momento de crise. Você está por trás disso? Eduardo balançou a cabeça. Você e Valéria? Valéria tiscou os olhos e o pânico se instalou. Eduardo, não! Ele não está dizendo a verdade! Mais uma vez, seu olhar pedia confiança. Mas o universo parecia conspirar contra ele. Com um movimento rápido, Rafael virou-se e se adiantou, apontando um dispositivo para os policiais. Deem um passo à frente e ele será o próximo. A advertência estava clara. O tempo parecia suspenso. Eduardo viu os olhos dos policiais azuis de determinação. Mas no canto da sala, um movimento furtivo atraiu sua atenção. Valéria, com a arma ainda em punho, tomou uma decisão. Ele viu quando ela começou a sussurrar algo para os encapuzados e a confusão instantaneamente se transformou em estupefação. Dessa vez, não foi uma onda de adrenalina que invadiu Eduardo. Foi um choque. Você está do lado deles. Ele mal conseguia crer no que estava vendo. Os sentimentos de traição e desconfiança foram como facadas no coração, despedaçando sua lealdade. Valéria, você? O olhar dela se endureceu e ela piscou nervosamente. Eduardo, ouça, não é o que parece. Mas antes que pudesse terminar, o mais surpreendente de tudo aconteceu. Um tiro ecoou pela sala, e com ele veio um grito. Não era Samuel, não era Valéria, era Daniel, o amigo no qual Eduardo confiava mais, caído ao chão, um olhar de incredulidade em seu rosto. A cena ficou paralisada, o mundo explodiu em fragmentos. As emoções correram como um rio revolto. Eduardo sentiu a adrenalina invadir seu corpo. Ele gritou, não por Daniel, mas por Valéria. O que mais você escondeu? Os encapuzados avançaram, e aproveitando-se do pânico, Eduardo empurrou Rafael, sentindo a resistência do corpo contra o seu. Ele precisava encontrar uma resposta, mas a cena à sua frente se fragmentava em dentro de sua mente. Daniel caído, Rafael sorrindo, Valéria ao lado de inimigos. Era tudo uma grande armadilha, e de alguma forma, Eduardo percebeu que as peças do quebra-cabeça
estavam se encaixando de uma forma que ele nunca imaginou. A verdade estava mais perto do que ele pensava, mas a pressão estava crescendo, e a pergunta persistia. Quem realmente era Valéria? E o que Daniel sabia que ele não sabia? E no exato momento em que Eduardo estava prestes a correr em direção ao amigo caído, um clarão iluminou a sala, e todos os olhos se voltaram para a entrada. Uma figura imponente entrou. Sua presença era como um choque elétrico. Era a diretora Valéria, mas não a Valéria que ele conhecia. Havia algo diferente. A expressão dela era de um poder absoluto e um controle que fazia todos ao seu redor hesitar. "Chega!" ela ordenou, e sua voz ressoou com uma autoridade aterrorizante. A atmosfera mudara completamente. As figuras encapuzadas recuaram, e os policiais pararam, um medo evidente em seus rostos. Eduardo ficou paralisado, a mente em frangalhos. "Vocês todos achavam que estavam jogando, não é?" Valéria continuou, sem perder a calma. "Mas não têm ideia do verdadeiro jogo em que estão." Eduardo não conseguia compreender. "Valéria, o que está acontecendo? O que você escondeu?" Sua voz tremia. A confusão o consumindo. "Eu sou a líder de uma operação muito maior do que a sua imaginação consegue alcançar. E você, Eduardo, você é a peça central. Não eram apenas negócios. Era sobre poder. E eu não posso deixar que você saia impune." O choque se espalhou como um incêndio. Daniel estava no chão, os olhos arregalados, e Rafael, que parecia tão confiante, agora olhava para Valéria com um misto de confusão e medo. Os encapuzados recuaram como se fossem marionetes sem cordas. A verdade pesada caiu sobre Eduardo como um véu. Havia muito mais em Valéria do que eu pensava, e a traição não vinha de onde ele esperava. "Você nunca me disse a verdade", ele murmurou, o nó na garganta cerrando. A expressão de Valéria se suavizou apenas por um instante. "Era para você não saber. Talvez seja tarde demais para mudar isso." E assim, a sala se encheu de uma tensão palpável, um silêncio ensurdecedor. Todos aguardavam, cada segundo ticando como um relógio prestes a explodir. Eduardo olhou para os rostos ao seu redor, um labirinto de desconfiança e revelações. Ele precisava decidir. Em quem poderia realmente confiar agora? A última cena parecia um filme em câmera lenta. A explosão ecoou e as paredes estavam desmoronando. Eduardo olhava para Valéria, que agora pareciam duas sombras em meio ao caos. No frenesim, o grupo de policiais se dispersou, e os gritos misturavam-se aos alarmes. O mundo inteiro estava fora de foco, mas uma coisa era clara: eles estavam cercados. Eduardo hesitou, mas uma força inexplicável o puxou na direção de Valéria. Ele a queria por perto, precisava entender o que estava acontecendo. O olhar dela, desfocado pela fumaça, refletia alguma coisa mais profunda. Havia medo, mas também uma determinação feroz. "Eduardo!" Valéria gritou novamente, e sua voz ecoou como um chamado na tempestade. "Você precisa ouvir." Mas antes que pudesse responder, o caos se intensificou. Um grupo de figuras encapuzadas surgiu em meio à fumaça, sua silhueta se movendo com uma precisão chocante. Eduardo franziu a testa. Aquela não era a polícia. Eles se moveram com a sincronia de um time bem treinado, e o clima se tornava cada vez mais surreal. "Valéria, quem são eles?" perguntou Eduardo, o coração disparado. E como se tivesse previsto a pergunta, Valéria simplesmente balançou a cabeça, os olhos arregalados. "Prepare-se, eles estão atrás de você." Ela não teve tempo de explicar, pois uma sombra maior se aproximou. Eduardo reconheceu um dos encapuzados. Era Rafael, um ex-funcionário que ele acreditava ter demitido por problemas indiscutíveis. Rafael? O que ele estava fazendo ali? "Eduardo, você teve um papel maior do que imagina." Rafael gritou, e sua voz cortou o ar como uma faca.
As palavras dele teceram dúvidas na mente de Eduardo. O passado dele havia vindo à tona em um momento de crise. Você está por trás disso? Eduardo balançou a cabeça. Você e Valéria? Valéria piscou os olhos e o pânico se instalou. Eduardo, não. Ele não está dizendo a verdade. Mais uma vez, seu olhar pedia confiança. Mas o universo parecia conspirar contra ele. Com um movimento rápido, Rafael virou-se e se adiantou, apontando um dispositivo para os policiais. Dei um passo à frente e ele será o próximo. A advertência estava clara. O tempo parecia suspenso. Eduardo via os olhos dos policiais azuis de determinação. Mas no canto da sala, um movimento furtivo atraiu sua atenção. Valéria, com a arma ainda em punho, tomou uma decisão. Ele viu quando ela começou a sussurrar algo para os encapuzados, e a confusão instantaneamente se transformou em estupefação. Dessa vez, não foi uma onda de adrenalina que invadiu Eduardo. Foi um choque. Você está do lado deles? Ele mal conseguia crer no que estava vendo. Os sentimentos de traição e desconfiança foram como facadas do coração, despedaçando sua lealdade. Valéria, você? O olhar dela se endureceu e ela piscou nervosamente. Eduardo, ouça, não é o que parece. Mas antes que pudesse terminar, o mais surpreendente de tudo aconteceu. Um tiro ecoou pela sala, e com ele, um grito. Não era Samuel, não era Valéria. Era Daniel, o amigo no qual Eduardo mais confiava, caído no chão. Um olhar de incredulidade em seu rosto. A cena ficou paralisada. O mundo explodiu em fragmentos. As emoções correram como um rio revolto. Eduardo sentiu a adrenalina invadir seu corpo. Ele gritou, não por Daniel, mas por Valéria. O que mais você escondeu? Os encapuzados avançaram, aproveitando-se do pânico. Eduardo empurrou Rafael, sentindo a resistência do corpo contra o seu, mas antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Clarões de luz cortaram a fumaça ao redor. Eduardo ouviu um zumbido, quase como um drone, antes que um enorme brilho iluminasse todo o saguão. Todos se voltaram para o céu através da abertura. E então, do ar, uma voz ressoou, profunda e imponente. Todo mundo no chão. Isso é um comando. Um grupo novato de policiais, armados até os dentes, desceu do helicóptero que havia pousado abruptamente sobre o telhado. A cena era caótica. Um dos novos policiais teria que saber quem era o verdadeiro alvo. Mas quem era o alvo? Eduardo? Valéria? Daniel? Rafael? O pânico tomou conta. Rafael, percebendo que estava cercado, tentou correr. Mas a nova polícia imobilizou todo o espaço de uma forma tensa e rápida. Um tiro ecoou, um policial disparou para o alto, tentando fazer todos se acalmarem. Ninguém se mexa. Estamos aqui para prender um fugitivo. Todo o resto é secundário. Eduardo ficou paralisado, fugindo, mas também preso. Olhou ao redor. Daniel estava caindo, pálido. Rafael foi pego. Valéria parecia uma sombra, com a arma ainda em punho. Eu não pensei que você fugiria, Eduardo. Os policiais pareciam saber mais do que deixavam transparecer. Havia algo maior em jogo. Algo que ligava os pontos de uma maneira que Eduardo não fazia ideia. As peças começaram a se mover, e a verdade ficou mais evidente. Assim como um jogo de xadrez, cada um era forçado a se posicionar. A expressão de Valéria mudou. Ela não só era uma agente, mas era um agente dupla, no centro do combate. Todos à sua volta estavam jogando um jogo em que o objetivo final ainda estava escondido. Eduardo, eu não tinha outra escolha, ela gritou, enquanto os policiais avançavam, e a tensão estava em seu auge. Eduardo precisou decidir,
se acautelaria a vida diante da tempestade ou se arriscaria a tocar a verdade que se escondia atrás de tudo aquilo. Ele nunca se sentiu tão confuso, e agora o labirinto que cercava suas certezas se tornava maior. O que aconteceria com todos eles? O que seria revelado? O caos na sala era palpável. Vários policiais estavam com as armas em punho, prontos para agir, enquanto Valéria e Eduardo se encaravam. Um mar de emoções entre eles. A situação estava fora de controle. Eduardo respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar. Ele não podia deixar Daniel, seu amigo, caído no chão. "Daniel!" gritou, mas uma parte dele estava dividida entre a necessidade de salvar o amigo e a urgência de entender o que estava acontecendo com Valéria. Valéria, com a arma apontada, parecia lutar contra seus próprios demônios. "Eduardo, me escute. Não é o que você pensa. Eles estão atrás de você." O desespero em sua voz soava verdadeiro. Mas Eduardo hesitava. A cada palavra que ela falava, uma nova camada de dúvida se formava em sua mente. "Você sempre teve algo a esconder, Valéria. Você e tudo isso é uma armadilha." As palavras de Eduardo cortaram o ar como uma faca. Ele precisava, de alguma forma, encontrar sentido no que estava acontecendo. "Por que deveríamos confiar em você agora?" "Porque eu sou a única que pode te salvar disso tudo." Valéria disparou, e a intensidade da cena fez o balançar das certezas. "O que você realmente sabe, Valéria?" Eduardo não conseguia esconder a frustração. As palavras soavam como um grito desesperado por respostas. O eco da explosão ainda ressoava, e a fumaça ameaçava apagar todas as lembranças do que um dia foi a empresa dele. Por um instante, todos na sala estavam paralisados. O olhar de Valéria se suavizou, e ela fez um movimento em direção a Eduardo. "Eduardo!" Mas antes que pudesse continuar, outro tiro ecoou, e um dos policiais caiu. O pânico tomou conta, e Eduardo se viu agarrando Valéria, puxando-a para trás. "Vamos sair daqui!" "Não! É uma armadilha! Eles querem te iludir!" Valéria gritou, mas Eduardo não podia mais ouvir. A única coisa que queria era sair, entender o que estava acontecendo. O tumulto da sala se intensificou. Dando um passo à frente, Eduardo se virou para os encapuzados. "Chega!" ele gritou, tentando controlar a situação. "O que vocês querem realmente?" Rafael, ainda por perto, recuou altivo, mas a confiança dele estava apagando-se. "Nós temos um objetivo maior, Eduardo. Não fique no meio do caminho." Ele se virou para Valéria, um olhar de confusão dançando em seu rosto. Foi então que uma luz intensa iluminou a sala. A porta se abriu, e mais policiais entraram, com gritos de "acalmados" todos no chão. A cena era surreal. Ninguém sabia quem era amigo ou inimigo. A tensão no ar agora era quase elétrica. A situação estava explodindo em um mar de incertezas. Valéria se voltou para Eduardo, seus olhos fixos nos dele. "Eu não pude te contar, mas havia muito mais em jogo. Esta não é só uma luta pela sua vida. É uma luta pelo que realmente importa." "E o que realmente importa?" Eduardo gritou, a dor crescendo dentro dele. "Confiança", Valéria respondeu, a voz trêmula de emoção. E naquele momento, Eduardo percebeu que precisavam decidir. O que fariam a seguir poderia mudar tudo, mas a divisão entre eles carregava um peso insuportável. Assim, enquanto a confusão cobrava o lugar, Eduardo fez a única escolha que restava. "Valéria, vamos juntos. Se isso for uma armadilha, pelo menos enfrentaremos juntos." A decisão era arriscada, mas seu coração pulsava por uma união que poderia ser a chave para a sobrevivência. Na corrida pela saída, o som de sirenes e gritos aumentou. Valéria e Eduardo estavam agora lado a lado, enquanto o futuro deles pairava incerto no ar pesado.
Havia uma linha tênue entre a traição e a lealdade, e a única certeza que restava era a luta pela verdade. Ainda há esperança, Valéria gritou, antes de serem engolidos pela confusão da avenida. Mas o que isso significava no fim das contas? Agora, querido leitor, este é o momento de agir. Não perca nenhuma das nossas próximas histórias. Você precisa se inscrever no canal agora mesmo para não perder nada. Esmague o botão de like para ajudar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs sabem o quanto isso é importante.